Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muita paz, saúde para você, saúde física, saúde nas suas emoções, saúde espiritual, que é a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com o Criador e também a sua saúde financeira, que Jeová Jiré, o Deus provedor, abençoe aí as suas finanças, seja salário, renda, prolabore, aposentadoria, enfim, o faturamento da sua empresa. Esse é o nosso desejo, sempre orando por você, para que você cresça e prospere em todas as áreas da sua vida. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus, portanto, fique firme nas promessas do Senhor Jesus. Como diz uma canção antiga, firme nas promessas do Senhor Jesus. Nós estamos na série Neemias e hoje é o último capítulo que nós vamos compartilhar com vocês e hoje então a gente encerra, a série Neemias. Você que me ouve pelo rádio pode estar pensando, puxa, eu estou ouvindo isso hoje, mas eu quero ouvir a série inteira. Então, se você quer ouvir inteira, tem algumas opções. Uma delas, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Se inscreva lá e lá tem toda a série Neemias, que são reflexões que temos aqui de em torno de 15 minutinhos e no final tem a oração da fé. Agora, se você já está me ouvindo no canal no YouTube, então é só você pesquisar e você vai achar aí todas as reflexões e tem outros conteúdos aí para abençoar você. E se você já está pelo YouTube, não esqueça, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe essa palavra com seus amigos e familiares. E assim juntos a gente vai caminhando com fé, com alegria, crendo no cuidado de Deus. Minha gente querida, é o seguinte, eu vou trazer a palavra e vou orar com vocês. E no final tem um recadinho muito importante. Fica até o final, porque vai valer a pena. Muito bem, vamos dizer o seguinte. Essa mensagem, vou colocar esse título. Volte a colocar as coisas no lugar. Capítulo 13 de Neemias é um capítulo de despertamento. Depois de anos de reconstrução, de avivamento, o povo agora havia relaxado, tolerado desvios e deixado brechas espirituais. Quando Neemias volta a Jerusalém, encontra as coisas fora do lugar e decide então agir. Então esse capítulo 13, que é o último inclusive de Neemias, nos ensina que avivamento não é só começar bem, mas manter a chama acesa. Interessante, quando Neemias volta, ele encontra o que ninguém via. Enquanto Neemias estava longe, Tobias, um inimigo declarado da obra, ganhou um quarto dentro do templo. Vamos trazer aqui, está escrito em Neemias capítulo 13, versos 7 ao 9. Às vezes, meus amados, a nossa ausência de vigilância, o inimigo ocupa lugares que deveriam estar dedicados a Deus. Exemplo, sentimentos, pensamentos, hábitos, relacionamentos, prioridades. Então, se você não vigia seu coração, o Tobias aluga um quarto nele. Então tem sentimentos. Que você tem que dedicar a Deus e de repente você está se dedicando a outras coisas. Você está entendendo? Pensamentos bons, pensamentos que te elevam a Deus, pensamentos de coisas boas, não é? Mas às vezes, na nossa ausência de vigilância, começamos a pensar coisas bobas, pensamentos negativos, de fracasso e até pensamentos pecaminosos. Olha só, hábitos então, às vezes hábitos impróprios, hábitos ruins. Então é necessário tirar os hábitos ruins e ter bons hábitos, não é verdade? Relacionamentos. Às vezes é necessário você cortar relacionamentos com certas pessoas, porque às vezes aquelas pessoas estão te fazendo mal. Não desprezá-las, mas de repente é bom se afastar um pouco. Você está entendendo? Então preste atenção.
às vezes, nossa ausência, ou na nossa ausência de vigilância, o inimigo ocupa lugares que deveriam estar sendo dedicados para Deus. Entendeu? Então, se você não vigia seu coração, Tobias aluga um quarto nele. Ou seja, Neemias também, ele expulsa o que não pertence mais ao templo. Está escrito em Neemias 13, do 8 ao 9. A Bíblia diz: isto muito me desagradou. Por isso, lancei todos os móveis da casa de Tobias fora do quarto. Então você veja bem, Neemias não dialoga com Tobias, não dá nova chance, não tenta reorganizar o quarto, ele joga tudo para fora. Amados, preste atenção nisso aqui, você tem que entender o princípio espiritual. Existem coisas que não precisam ser explicadas, precisam ser deletadas da nossa vida, excluídas da nossa vida, expulsas da nossa vida. Está entendendo? Agora, Neemias, então, ele restaura o que havia sido abandonado. Neemias 13, do 10 ao 14, fala sobre isso. Os levitas tinham deixado o serviço porque não estavam sendo sustentados. A adoração foi comprometida. Então, coisas espirituais morrem quando não são alimentadas. Amados, isso é muito importante para os dias atuais que estamos vivendo. Coisas espirituais vão morrer quando não são alimentadas. A oração enfraquece, palavra esfria, vida espiritual se torna irregular. Agora, o que você parou de alimentar? Pense bem. Se você não alimenta-se da palavra de Deus, você vai ficar fraco espiritualmente. Se você não ora, não se comunica com Deus, você não vai estar fortalecido, porque a oração, ela tem poder de mudar situações, de mudar destinos, entendeu? Então, eu pergunto de novo, o que você parou de alimentar? Então, não esqueça de ler as Escrituras. Você que me acompanha aqui com os nossos episódios, né, você tem que entender que quando eu estou analisando um livro, eu tenho trabalhado ultimamente, nesse período de reflexões aqui, eu pego um livro e eu tiro reflexões daquele livro. Mas o ideal é que você pegue uma Bíblia e leia o capítulo. Hoje estamos aqui fechando o livro de Neemias, que é o capítulo 13. Então, leia o capítulo 13 na íntegra. E depois você ouve aqui, você vai entendendo o que Deus está falando. E Deus vai falar muito mais a você. Então, tenha um bom hábito de ler todo dia uma porção das Escrituras, que seja um capítulo, né? Às vezes 2 capítulos. Então, e não só leia, mas tire meditações, cresça na fé. Então, coisas espirituais morrem quando não são alimentadas. Está entendendo? É como uma planta, uma flor que você precisa alimentá-la com água, cuidar dela, né? Se você não fizer isso, ela vai morrer. Assim são as coisas espirituais. Se você não alimenta, o que acontece? Vai morrer. Está entendendo? Então, a oração enfraquece, a palavra esfria e vida espiritual se torna irregular. Pense nisso e faça uma avaliação como que você está espiritualmente e aproveite esse momento para se reconectar com Deus. Da mesma forma que você está me ouvindo, se reconecte com o Criador, que Deus tem muito mais para você. E depois, Neemias então corrige aquela quebra que eles tinham quebrado ali com relação ao sábado para aquela situação lá em Jerusalém. Neemias 13, do 15 ao 22. Ou seja, o povo estava trabalhando e negociando no dia que era sagrado, certo? Vamos fazer aqui uma aplicação bem interessante para os dias atuais. Quando perdemos o ritmo espiritual, nossa vida se torna corrida, pesada e sem direção. Amados, há momentos que Deus diz: pare e volte ao lugar do descanso. Pare e volte ao lugar do descanso. Porque a gente vê aqui, Neemias, ele confronta, né? Neemias confronta alianças que desviavam o coração do povo. Neemias 13, do 23 ao 27 fala sobre isso.
eles começaram a ter casamentos mistos, levaram famílias inteiras a se afastarem da palavra. Então, gente, relacionamentos errados podem nos desviar do destino certo. Algumas conexões não são ataques, são distrações. Eu venho sempre alertando aqui, cuidado com as distrações, para você não perder o foco principal. Eu quero, antes de orar por vocês, eu quero contar aqui uma ilustração que vai muito combinar aqui, evidentemente, com a reflexão do dia de hoje. Olha que interessante esta ilustração. A casa que precisava de uma restauração interna. Havia uma senhora chamada Dona Raquel. Ela era conhecida por ter uma casa simples, mas extremamente organizada. Tudo tinha lugar, tudo tinha ordem. Era o tipo de casa onde você entrava e sentia paz. Um dia, ela adoeceu. Nada grave, mas suficiente para deixá-la semanas sem conseguir cuidar da casa como antes. Os vizinhos vinham ajudar no início, mas depois a rotina apertou e ela ficou sozinha. A casa então começou a mudar. Primeiro foram pequenos detalhes. Uma louça que ficou na pia, um tapete que ninguém sacudiu, um lixo que não foi retirado. Dona Raquel dizia: quando eu melhorar, arrumo tudo. Só que os dias foram passando e o depois nunca chegava. A louça acumulou, o pó se espalhou, o cheiro mudou, os móveis começaram a juntar mofo e, sem perceber, pequenos insetos começaram a aparecer. A casa, que um dia era símbolo de organização, agora estava irreconhecível. Quando finalmente ela melhorou, tomou coragem e chamou um sobrinho para ajudar. Quando ele entrou pela porta, ficou espantado. Tia, o que aconteceu aqui? Ela olhou ao redor, cansada, e disse: eu não percebi. Foi tão devagar, tão aos poucos, que quando eu vi, tinha perdido o controle. O sobrinho então chamou alguns amigos e juntos começaram a arrumar tudo. Mas não bastava varrer. Tiveram que tirar móveis velhos, lavar paredes, reorganizar cômodos, jogar fora muita coisa, desentupir encanamentos, limpar gavetas esquecidas. Não era uma faxina, era uma restauração. Depois de 2 dias inteiros de trabalho, a casa voltou a ser o que sempre foi, um lugar de paz. E Dona Raquel, emocionada, disse algo que se tornou a chave de tudo. Se eu tivesse deixado cada coisa no seu devido lugar todos os dias, não teria precisado de uma restauração tão grande. Isso aqui tem uma conexão com Neemias capítulo 13. Quando Neemias volta e encontra o templo bagunçado, Tobias morando no lugar santo, o povo quebrando o sábado e alianças erradas dominando as famílias, o problema não começou naquele dia. Foi igual a casa da Dona Raquel. Pequenas concessões abriram a porta para grandes desordens. Ninguém acorda desviado. Ninguém perde a santidade de um dia para o outro. Ninguém deixa de adorar de repente. A gente descuida um pouquinho por dia. Quando o povo relaxou, Tobias entrou. Quando o povo parou de vigiar, a adoração caiu. Quando o povo se misturou, perdeu a identidade. Neemias capítulo 13 é Deus dizendo: não permita que pequenas sujeiras espirituais se tornem grandes ruínas no templo que é você. Às vezes, não basta uma limpeza superficial. É preciso uma restauração completa. É preciso coragem para tirar o que não pertence mais ao templo. O templo é minha vida, sua vida, ouvinte. É preciso força para reorganizar prioridades. É preciso humildade para reconhecer: se eu tivesse colocado cada coisa no lugar, não teria chegado aqui. Mas a boa notícia é a mesma da história. Deus não te deixa sozinho no processo. Ele junta pessoas, ele envia força, ele provê graça, ele ajuda a reconstruir. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e tenha um dia de excelência, tenha um excelente e abençoado final de semana. E eu te espero domingo, às 9h30 da manhã, em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.
Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!